tenha força para falar nada. Ele sabe o que está no teu coração, meu irmão. E tudo que você entrou pedindo nessa noite, Ele vai te responder. Mas para isso você precisa deixar o problema lá fora, deixa a dificuldade lá fora e adore o Senhor, amém? Nesse clima de adoração, sente no seu lugar e continue ligado. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nesse mesmo clima de adoração, nós teremos essa semana a nossa conferência Intimidade. E meu irmão, vem pra cá, vem pro meio, vem adorar, vem buscar. E às vezes nós chegamos, estamos desanimados, problemas, dificuldade, te sufocando, meu irmão. Adora. Não chega na igreja, ai meu Deus, mas um culto vamos ver o que vai acontecer, pastor Rodrigo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não, meu irmão, eu vou chegar, não importa a dificuldade que eu estou, vou adorar, porque eu entendo que quanto mais eu adoro, mais o Senhor liberta a minha casa. Tem pessoas que vieram aqui e estão clamando pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. O Senhor vai transformar ele hoje lá, vai transformar a tua casa hoje. Mas nós somos uma igreja viva. A igreja viva de Cristo pode glorificar a Deus nesse momento. A igreja de Deus que é viva pode dar aleluia. A igreja de Deus que é viva pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 25 e o 26. Eu já preguei essa mensagem uma vez, inclusive até um culto. A igreja ainda era assim. E ontem eu estava na consagração dos levitas aqui, ouvi uma mensagem poderosa que Deus usou poderosamente, ministra Valdeia. Eu até estava comentando com ela hoje. Enquanto eu estava orando ali, o Senhor confirmou essa mensagem. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje. Quando o Senhor confirmou, falou dessa mensagem no meu coração, eu falei amém, Senhor. Logo depois eu recebi a notícia que eu estaria trazendo a palavra aqui. Eu peço que você fique ligado, porque tudo que vai acontecer aqui nessa noite é o Espírito Santo de Deus que vai fazer na sua vida, amém? E se tu entrou aqui cabisbaixo, desanimado, frustrado, tu vai sair daqui renovado, meu irmão. E ai do diabo se ele ficar na tua frente. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? A quem? E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Senhor, é a Tua palavra. Aplique a Tua palavra em nossos corações. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos ligados? Quem crê que o Senhor vai transformar nessa noite? Quem crê que o Senhor vai avivar nessa noite? E, irmão, como eu falei aqui na conferência, essa conferência é para você. É para quem está preocupado em viver uma vida com o Senhor. Uma conferência que vai falar sobre intimidade. Ora, irmão, eu quero ter intimidade com Cristo todos os dias. Eu preciso viver uma intimidade com Ele. Eu me lembro, quando eu conheci a minha esposa, através da irmã dela no curso, eu olhei assim e falei, poxa, que bênção, pode ser minha esposa futuramente. Eu nem falava com ela, eu conhecia a irmã dela, eu estudava no curso com a irmã dela. Mas eu falei, para eu casar com essa varoa, pelo menos um primeiro ai eu vou ter que falar, um oi. Eu vou ter que criar uma intimidade para que ela me conheça e eu possa conhecer. E hoje é minha esposa. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, a obra de Deus foi feita. Lógico, tem todo um trabalho, né? Mas enfim, então nós vamos falar de intimidade. E esse homem aqui, chamado Apóstolo Paulo, quantos conhecem o Apóstolo Paulo? Perseguidor da igreja. Você vai ver que o Apóstolo Paulo, ele aparece como Saulo ainda, e não é que ele teve o nome transformado não. Ele era judeu e o seu pai era romano. Então tanto Saulo como Paulo era o seu nome. Não é que ele teve o nome transformado, como alguns na Bíblia tiveram o nome transformado, não. Mas ele aparece no capítulo 7 como Saulo. E o cenário que ele aparece é um cenário totalmente oposto do que esse que está acontecendo aqui. O cenário que Saulo aparece é o cenário do apedrejamento de Estevão. Homem de Deus,
pregava o evangelho e era perseguido. E talvez nessa noite você está sendo perseguido de pregar o evangelho de Cristo. Talvez as pessoas ficam zombando de você, talvez as pessoas ficam rindo de você, porque você é um pregador da palavra. Mas deixa eu te dizer, não importa quem está rindo de você, não importa quem está atacando pedra, Deus vai te dar vitória nessa noite. Porque a obra não é minha, a obra não é do pastor Rodrigo, não é do pastor Amadeu, a obra é de Deus. E quem te chamou foi Deus, e Deus que vai fazer. Só que alguns não entendem isso. Esse jovem chamado Saulo, ele estava no apedrejamento. E qual foi a situação? Estevão estava sendo apedrejado, e os homens apedrejaram Estevão, tiraram as suas vestes e lançaram sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Ora, perseguidor estava na morte de Estevão, e eu fico pensando, meu Deus, como que um homem desse é transformado? Eu não sei se você já parou para pensar, mas algumas vezes nós julgamos, nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim: e olha, pastor, todo mundo pode ser transformado, mas esse ali, pastor, aquela ali, se eu for te falar o que ela faz, se eu for te falar o que ele já fez nessa vida, pastor, é meio difícil. Estava aqui um homem perseguidor do evangelho. E o interessante é que quando Estevão está para morrer, ele diz uma frase antes de morrer, ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E eu fui estudar sobre isso, não lhes impute, o cara estava morrendo, e os caras apedrejando, e Saulo estava assistindo ao apedrejamento, e ele fala: não lhes impute esse pecado, ou seja, Senhor, não os culpe desse pecado. E aí eu lembro de quem? Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E talvez aquilo que Estevão tenha falado antes de morrer, ele falou aquela frase e expirou, morreu. E Paulo assistiu: ué, mas esse cara está todo ensanguentado, está apedrejado. Senhor, não lhes impute esse pecado. Sabe por quê? Quem tem uma vida com Deus, que tem uma vida de intimidade, sabe para onde vai, meu irmão. Pode ser perseguido, pode ser apedrejado, pode tentar te matar. Se você morrer é lucro, porque você vai morar com Cristo. Estevão tinha certeza para onde que ele estava indo. Só que aquele jovem estava lá participando. Capítulo 7, capítulo 8, a Bíblia vai dizer que o jovem Saulo começa a participar, como eu posso dizer, mais de perto do apedrejamento, não, da perseguição para a igreja. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem que estava assistindo o apedrejamento de Estevão, agora começa a se tornar um jovem raivoso, um homem raivoso, que queria perseguir a igreja, que queria maltratar a igreja. E ele fala, no capítulo 9, no início do capítulo 9, ele pede a carta ao sumo sacerdote, fala assim: sumo sacerdote, olha só, me deu a carta a Damasco, porque qualquer crente que eu ver durante o caminho, qualquer pessoa que eu ver no caminho, cristão, que professar Jesus como único e suficiente Salvador, eu vou esculachar. E aí, você esteja talvez aqui nessa noite orando e falando: Senhor, tá difícil, hein? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, parece que está mais difícil, não é isso, irmão? Senhor, quanto mais eu abro a boca, obrigado, Filipão, quanto mais eu abro a boca para glorificar, para pedir a bênção do Senhor, parece que é mais difícil. Meu irmão, existe uma coisa chamada secreto. O secreto Deus está te vendo. Talvez você está: pastor, se eu pudesse falar as minhas dificuldades agora, pastor, se eu pudesse expressar para o Senhor agora como que está sendo difícil a minha vida, meu irmão, o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Agora, igreja, entenda uma coisa: não venha para a casa de Deus, ou não viva uma vida com Deus cabisbaixa, não. Viva a cada dia crendo que Deus vai fazer um milagre. Meu irmão, na última mensagem que eu falei aqui, eu disse que o povo de Deus não foi feito para andar assim, não. Tem gente que parece que está com a unção do Michael Jackson andando para trás. Deus te chamou para andar para frente, uma vida de vitória. E meu irmão, pode se levantar o que for, você vai no nome de Jesus, e quem se levantar vai cair. Por quê? Não é você, é o que está em você. E a palavra de Deus vai afirmar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele faz isso. Só que no meio do caminho ele encontra alguém.
E a Bíblia vai dizer que uma luz aparece no meio do caminho, ele encontra um clarão e cai. E a Bíblia vai relatar que fala: Saulo, Saulo. E aí, ele era um homem que conhecia a autoridade. E por conhecer a autoridade, ele vira: Senhor, quem és tu? Aí, eu sou Jesus a quem tu persegues. Hoje o Senhor vai se levantar para quem está te perseguindo, vai falar: ei, eu sou Jesus, que aquela minha serva, aquele meu servo que você está perseguindo, não mexe com ele, não mexe com ela, porque eu sou com ele, eu sou com ela. Meu irmão, você tem que crer que você está servindo. Parece, na minha mente eu fico pensando às vezes: será que a gente realmente entende quem nós estamos servindo? Será que nós entendemos, a quem nós estamos servindo? Quem nós estamos adorando? Quando nós levantamos a mão e declaramos: vitorioso és de quê? Você crê nisso? Será que você realmente crê nisso? Porque, meu irmão, vitorioso é com o bolso cheio, carro na garagem, tudo acontecendo, é maneirão, ó. Agora quando vem a primeira luta, a primeira prova, é a hora que você tem que falar: vitorioso, eu estou chorando, pastor, mas eu estou quebrado, mas vitorioso é. E eu vou vencer no nome de Jesus. E o Senhor vai derramar a unção dele, a graça dele, a prosperidade sobre a tua vida nessa noite. Olha só, estou falando de alguém que conhecia somente por nome. E esse homem passa a ter uma intimidade. O Senhor fala assim, ó: olha só, você vai andar, e ali, quando ele cai, já levanta cego. Meu irmão, não persegue o povo de Deus não. Não mexe com a igreja de Cristo não. Vai mexer com o Todo-Poderoso. E você tem que acreditar nisso. Já levanta cego. E a Bíblia vai relatar que Deus manda ele ir para um lugar chamado Rua Direita, na casa de um homem chamado Judas. E aí ele fica cego, não come, não bebe durante 3 dias. 3 dias. Cego, sem comer, sem beber. E eu acredito que aquele homem, naquele momento, Ícaro, fica pensando: meu Deus, eu persegui, o homem que eu estava perseguindo apareceu para mim. Talvez você não conhece Jesus nessa noite, mas ele vai aparecer para você hoje. Talvez você não tenha intimidade com ele, mas ele quer ter intimidade contigo hoje. Talvez há muito tempo que você não fala com ele, mas ele quer falar contigo hoje. Talvez há muito tempo que você não sente a presença, mas ele quer te encher, ele quer te renovar hoje, nem amanhã não. Tem pessoa que está esperando a conferência chegar. É porque na conferência, nem os 3 de cima não, os 3 de cima eu já conheço, os de baixo, eu quero ver o Nova Jerusalém, eu quero ver a Tayane Azaf. Meu irmão, o mesmo Deus que está lá atacar, e ele quer te transformar. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para um homem de Deus chamado Ananias: Ananias, olha só, vem cá, eu vou te usar. Opa, amém, glória a Deus, né? Quero ser usado, é isso aí. Deus me chamou para isso. Olha só, Ananias, tu vai num lugar chamado Rua Direita, na casa de um homem chamado Judas, e lá você vai encontrar um homem que está cego, está quebrado, está arrependido, e lá você vai orar por ele, e esse homem vai ser transformado. Aí Ananias, homem de Deus, doido pelo discipulado, porque quem ama almas fica feliz de ganhar uma alma, amém? E Deus está levantando nessa noite aqui líderes de células aqui, ó. Essa igreja vai ter fila para entrar aqui de tanta gente que tu vai ganhar, meu irmão. As pessoas vão querer andar perto de você. Caramba, qual culto que tu vai? Ih, eu só vou em um culto só, porque agora tem 5. De tão cheio que essa igreja vai ficar. Agora, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque quem atrai as pessoas para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia relata que Ananias está lá pronto para. Quem é? Não é um rapaz chamado Paulo, conhece? Hã? E aí, meu irmão, pense você, eu olhando isso, eu comecei a rir, eu falei: meu Deus, misericórdia. Imagina você, o cara mais temido, perseguidor do Evangelho. Deus, é para eu ir lá na casa de Jesus orar por ele? Já consegue imaginar comigo? Se Deus falasse para você hoje: olha só, irmã, ô irmão, vai lá na casa de fulano de tal e ora por fulano. Mas o cara bate todo mundo, briga com todo mundo, dá paulada.
tu ia ficar assim, meu Deus, manda qualquer um, mas não manda não. Só que quem é servo de Deus, quem entende que foi chamado, independente de qual seja a ordem, cumpre. Vou falar de novo. Independente de qual seja a ordem, tu vai fazer. Porque quem te capacita é Deus. Quem te chamou foi Deus. Talvez você não sabe falar, mas Ele vai te usar, Ele vai falar através de você. Ele vai te usar poderosamente. É isso, é para isso que nós fomos chamados. E Ananias vai. E a história vai dizer que Ananias ora por ele, a escama dos seus olhos cai, e Paulo é batizado naquele momento. Só que ao invés de ele ser batizado, a Bíblia vai dizer que ao invés de ele sair, e como algumas transformações que a gente vai ler na Bíblia, saía pregoando o evangelho, falando, a Bíblia vai dizer que ele escolhe um momento para ficar com os discípulos. E você vai ver no capítulo 9, no 10, no 11, que Paulo fica com os discípulos. Aí eu penso aqui, ficou com os discípulos? Ora, ele poderia imediatamente sair falando, só que, meu irmão, para você ter intimidade com Cristo, você precisa ter a base. E a base é conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6 vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez você está no nível hoje que tu conhece algumas coisas, mas Ele quer te fazer mergulhar. Talvez você olhe aí, caramba, aquele jovem lá, pastorzinho, maneirinho, caramba, ele fala bem, né, não sei o que, poxa, fulano de tal, tem o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Deus quer te usar muito além, para transformar nações. Ora, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender para que nós fomos chamados. E aquele homem é transformado, é batizado, é cheio do Espírito Santo de Deus e está com os discípulos. Aí eu entendo, ele está com os discípulos, mas ele está perguntando mais sobre Jesus. Ele está com os discípulos, mas ele está, a base está fortalecendo com a sua consagração, com a oração, com a adoração. Ele está fortificando a base dele. E aí sim, se eu não me engano, no capítulo 14, Deus levanta Paulo e Barnabé para fazer a obra. E no capítulo 14 vai dizer que aquele homem, agora não mais aquele Saulo, se eu não me engano, no capítulo 14 é a primeira vez que ele é mencionado como Paulo. Aquele homem chega numa cidade chamada Listra, se eu não me engano, e lá ele encontra um jovem coxo, aleijado, preste bem atenção, perseguidor do Evangelho, um homem que lutava, que perseguia as pessoas que falavam de Jesus, que falavam do poder da oração, do poder da transformação, de libertação. Um homem que não acreditava nisso, um homem que era totalmente contra. Agora ele passa a ser usado para fazer tal obra. Talvez você entrou nessa noite aqui e você está há anos na igreja e ainda não viveu uma experiência com Deus, e Ele quer te dar uma experiência hoje. Meu irmão, essa sua mão aí, olha para sua mão aí, olha para sua mão, olha para sua mão. Essa mão que você está vendo aí é uma mão que Deus vai usar para libertar pessoas. Essa mão que você está vendo aí é uma mão onde você vai colocar a mão e pessoas serão libertas, restauradas, serão curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas você tem que crer nisso, meu irmão. Olha só, o pastor falou aqui na reunião de líderes antes, eu falei, verdade, não é somente a gente ouvir uma palavra poderosa. Não sai daqui nessa noite falando assim, poxa, de manhã eu ouvi uma palavra poderosa, de noite eu ouvi uma palavra poderosa. O que você vai fazer com essa palavra que tu recebeu? Não é sobre o que você está ouvindo, é sobre o que você está fazendo. Não fomos chamados só para ficar ouvindo, não, é para fazer. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28 vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma meta aqui nessa igreja, e você vai ser usado para que nós venhamos não só cumprir, mas passar da meta. Sabe o que eu quero? Que a ministra Ellen tenha dificuldade com a piscina. É muita gente para se batizar, é muita gente querendo ser transformada, é muita gente cheia do Espírito Santo de Deus, é muita gente vivendo uma vida de intimidade. Esse é um problema, meu irmão, maravilhoso. Quando você vê a igreja cheia, igreja avivada, igreja restaurada, mas parece que a igreja de Cristo tem andado assim. Entra no culto, não entende nada que foi pregado, não entende nada que foi falado. Por quê? Porque só entrou o corpo, a cabeça lá fora.
só entrou a carcaça, o problema veio junto. Parece que o problema está aqui, ó. Aí a pessoa fica assim: ô meu irmão, lance sobre ele as suas dificuldades, lance sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você vai ser sarado nessa noite, você vai ser transformado nessa noite, você vai ser purificado nessa noite. Mas meu irmão, ó, é para fazer o ID, é para fazer o ID, é para que mais pessoas sejam transformadas. E aquele jovem coxo, ele se apresenta para Paulo. Ora, eu fico imaginando ali o que passou na cabeça dele, né? Ele olha aquele jovem se apresenta para ele: qual é o teu caso? Qual é a tua dificuldade? Eu imagino ele no chão: não ando não, tenho problema nas pernas. Cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo vira para ele: gente, não tem muita palavra não, porque quem faz é o Espírito Santo, e a ordem, quando você fala cheio do Espírito Santo, tem que acontecer. E o apóstolo Paulo vira para ele e fala assim: levanta-te e coloca de pé. Meu irmão, a Bíblia fala que naquela hora, aquele jovem que era coxo levantou, ficou de pé e começou a caminhar. E aquele homem foi usado para transformar, para curar um jovem paralítico, alguém que era perseguidor do evangelho. E Deus começa a trazer o que para ele? Intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu sou usado. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais pessoas são transformadas. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais vidas são libertas. Igreja de Cristo, Deus te chamou para viver em intimidade com Ele. Mas aí continua, e a perseguição vai vir, porque quanto mais você é usado, mais provas virão. De todas as provas que eu já passei, quem conhece? É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações. Pastor Rodrigo, me acompanhe. Lembranças do passado vem. Quer fazer o quê? Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente. Essa parte é linda, ó. E quase parando sem força e vigor. O que a gente faz? E encontra bastante poder para vencer. Continuar o quê? Continuar. Você foi chamado para continuar e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz, nós temos a vitória de Cristo na cruz. Não lembra mais. Eu canto. Adore. Deus, nenhuma condenação. Aleluia. Coberta está. E as provas? Nenhuma condenação há, querido. Talvez você entrou aqui e o diabo tenha tentado te acusar do seu passado, aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele levou, querido, está sobre ele. Ele te chamou para vencer. Ele te chamou para viver uma vida de ousadia, de intrepidez, de autoridade. E toda vez que você pregar, meu irmão, você tem que pensar o seguinte: não sou eu, mas é Ele que está me usando. Aquele homem foi usado para restaurar a vida de um jovem que era coxo. E não é só essa situação não. Logo depois disso, as pessoas vêm e começam a chamar Paulo, se eu não me engano, de Júpiter, e Barnabé de Mercúrio. Pastor, Mercúrio, Júpiter, planeta, querendo idolatrar aquele homem. O apóstolo Paulo começa a rasgar a sua roupa e começa: vocês estão me idolatrando? Que isso?
Vocês estão achando que foi eu que fiz isso? Vocês estão achando que esse jovem andou porque eu falei? Não, tem alguém que é muito maior do que eu. E esse alguém que é muito maior do que eu está na casa hoje. Esse alguém que é muito maior do que eu, foi Ele que fez, foi Ele que transformou, e é Ele que vai fazer na tua vida, irmão. E certa vez eu lembro disso, João capítulo 3, vai dizer que Jesus estava lá, João Batista batizava, e João Batista tinha os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus não batizava, mas os discípulos de Jesus estavam batizando, e a Bíblia diz que a invejazinha começa a entrar, porque assim, tem um monte de pessoa que está na casa de Deus, e não toma uma atitude para pregar o Evangelho, não toma uma atitude para ganhar alma, não toma uma atitude para abrir uma célula, para pregar o Evangelho, mas aí quando a pessoa faz, eu quero, lá, isso, aquilo, já estou ficando louco mesmo, não tem problema. E aí começa a invejazinha dentro da igreja. Aí viram para João Batista e falam assim: João Batista, vem cá, tu está vendo o que está acontecendo ali, João Batista? Mas João Batista, o quê? Os discípulos daquele homem que você disse, está curando, está batizando. Mas João Batista, cheio do poder de Deus, porque ele reconhece que não é ele, é Jesus que fazia isso. João Batista vira, reúne todo mundo aqui. Aí os discípulos se reúnem. O que foi, João Batista? O que foi? Convém que ele cresça e eu diminua. Quando Deus fizer na tua vida, convém que Ele cresça e você diminua. Deus vai transformar a tua casa através de uma palavra que você vai dar, mas convém que Ele cresça e você diminua. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, a sua primeira viagem missionária, daqui a pouco ele vai para a segunda viagem missionária, e acontece o que nós lemos aqui. E a Bíblia vai dizer que ele entra numa cidade, e nessa cidade ele encontra uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Qual era o cenário daquela cidade? Essa jovem tinha um espírito de adivinhação, e ela trazia para aqueles homens ali um recurso, porque a cada situação que ela adivinhava, mais pessoas pagavam. Então os chefes daquela cidade, os governantes, o poderio daquela cidade, eles ganhavam lucro com aquilo ali. E aquela jovem, cheia de demônio, espíritos malignos, começa a gritar na cidade. Esses dois homens ali, e já não era mais, quero só abrir uma aspa aqui, que já não era mais Paulo e Barnabé, era Paulo e Silas, na segunda viagem missionária. E a Bíblia vai dizer que aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela garota, começa a dizer: aqueles dois homens anunciam a salvação de Deus. Começa a fazer o quê? Falar uma verdade. Ué, pastor, mas não está cheio de demônio? Está falando a verdade? Sim. Qual era a situação? Chamar a atenção para eles, para que eles se intimidassem, para que eles se sentissem pequeno, para que eles fossem embora da cidade, para que as pessoas se voltassem contra eles e perseguissem. E é isso que o diabo vai tentar fazer toda vez que tu pregar, toda vez que tu chegar no teu trabalho e falar assim: vamos fazer uma oração aqui? Eu quero orar. Ué, vai orar? Toda vez que tu chegar na tua célula e você pregar o Evangelho, as pessoas vão ficar assim: ué, o que está acontecendo? Tudo esse cara coloca oração, tudo essa mulher coloca oração, tudo ele faz oração, sabe por quê? Porque tem uma vida de intimidade, e quem tem uma vida de intimidade, vive uma vida de verdade com o Senhor, uma vida de consagração, uma vida de unção. Meu irmão, Deus quer usar pessoas aqui só no abrir da tua boca. Só, pega aqui comigo, recebe isso aí. Só no abrir da tua boca, pessoas vão ser libertas. Só no abrir da tua boca, pessoas vão ser cheias do teu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. E aí aquele homem, Paulo e Silas, vira para aqueles demônios que estavam naquela jovem e fala assim: demônio, em nome de Jesus, sai dessa jovem. E a Bíblia vai dizer que aquele espírito maligno que estava sobre aquela jovem, mete o pé. E aí o que acontece? Quanto mais você é usado, mais perseguição vem. E aí o que os homens fazem? Dão uma coça em Paulo e Silas. E aí eu quero te dar uma palavra aqui. Meu irmão, tu está quebrado? Está chateado? Tu está magoado?
pastor, estou apanhando demais. Presta atenção aqui, ó. Pastor, tudo que eu tenho tentado fazer na minha vida está dando errado. E eu sei que tem pessoas aqui que entraram assim nessa noite. Pastor, parece que eu não tenho mais força para sorrir. Eu sorri porque tem hora que eu chego até a pensar, pastor, cadê o meu Deus? Ele está te vendo nessa noite. E Ele está sarando feridas nesse lugar. Ele está sarando corações aqui que são fiéis a Ele. Preste bem atenção aqui. Ele está te vendo quando ninguém está vendo. E Paulo e Silas, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, ao Evangelho, eles foram perseguidos e foram presos naquele dia. Só que preste atenção, aqueles homens foram presos e colocaram neles correntes, talvez prenderam suas mãos, levaram para uma prisão, homens que não roubaram, homens que não furtaram, homens que não fizeram nada de mal, não mataram ninguém, só falaram de Jesus e foram usados por Jesus. Foram presos, foram escorraçados. Talvez você entrou nessa noite aqui por ser fiel ao Senhor, estão te batendo. E quanto mais você é fiel ao Senhor, parece que a tua vida está regredindo, ao invés de avançar. Eu tenho um convite para você nessa noite. Quer saber? Fala assim: quero, pastor. Ah, tá muito fraco, gente. Que isso? Você quer saber? Fala: quero, pastor. Adore. Tem gente que não entendeu. Adore. Adore. Faz alguma coisa diferente. Chama a atenção dele. Nessa noite, tu está quebrado, tu está destruído, mas enquanto você adora, Deus está olhando. É isso que eu quero de você. Eu vou começar a abrir as portas. Eu vou começar a ir adiante de você. E quem estava te perseguindo vai sair da tua frente. Aquela porta de emprego que tu estava orando vai se abrir nessa semana. Aquela cura que você estava precisando vai acontecer hoje. Seja curado em nome de Jesus. Se você entrou com alguma enfermidade aqui, seja curado hoje, agora, no poder do nome de Jesus. Mas eu quero te convidar nessa noite a você adorar. A Bíblia vai dizer, olha só, vê se você vai entender, e se você entender, começa a glorificar. A Bíblia vai dizer que andou Noé com Deus. E se eu não me engano, a palavra no original sobre andar com Deus é o seguinte, eu vi isso numa pregação, é muito interessante. Andar com Deus não é simplesmente pegar aqui alguém e fazer isso aqui, não. E andou com Deus. A Bíblia vai dizer no original que quem entende o que é andar com Deus, o andar significa, se você entender, tu vai glorificar, passear. Isso significa que tem gente que o diabo não entende, e o teu inimigo não vai entender e não entende. Tu tá cheio de problema, todo mundo sabe que tu tá desempregado, tu tá com dificuldade financeira, tu tá arrebentado, mas o crente passa na porta assim, ó, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. O cara está arrebentado, mas ele está ali, ó, ele está adorando. Sabe por quê? Porque ele tem intimidade. E se você quer ter intimidade com Deus, fica de pé no teu lugar agora. Fica de pé no teu lugar. E eu quero te convidar a andar com Deus nessa noite, a passear com Ele. Pastor,